ao rei que se humilhou na cruz. É um rei que ao mesmo tempo se humilha na cruz, né? Ao rei divino. E aqui está então essas duas partes desse domingo de Ramos. É o domingo de Ramos em que Jesus é saudado em Jerusalém como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, bendito o que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, quer dizer, o rei, eles o saúdam como rei. Isso era próprio dos imperadores. Os imperadores na época eram saudados assim quando entravam nas cidades. Os imperadores do Império Romano eram saudados dessa forma, com ramos de palmeira e aclamados. Jesus foi saudado como o rei que ele era, mas ao mesmo tempo Jesus entra para essa semana para dar a sua vida, né? Para sofrer e morrer por nós. Ramos, o rei, mas o rei que na verdade vai ser coroado com uma coroa de espinhos. E esses dois lados, então ao mesmo tempo nós temos o rei e o sacerdote. Esse foi o tema do estudo bíblico de quinta-feira de Zacarias. Zacarias mostra o rei, ele é ao mesmo tempo rei, mas ele é ao mesmo tempo sacerdote. Sacerdotes eram aqueles que ofereciam os sacrifícios a Deus no Antigo Testamento. O sacerdote oferecia o sacrifício a Deus em lugar do povo. Mas Jesus é o sacerdote que oferece o sacrifício perfeito, ele oferece a si mesmo na cruz para o perdão de todos. Então ele é ao mesmo tempo o rei e o sacerdote. Zacarias capítulo 9, a profecia já dizia: eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, um rei que vem em humildade. Ele será revestido de majestade, diz Zacarias. Majestade, ele é rei, será revestido de majestade, se assentará em seu trono para governar, e ele será sacerdote no trono. Então, ao mesmo tempo, rei e sacerdote, e haverá harmonia entre os dois. Então, o rei, que ao mesmo tempo é sacerdote, ele é o rei que ao mesmo tempo é servo. No profeta Isaías aparece isso. Ele é ao mesmo tempo rei, mas ele é ao mesmo tempo servo sofredor de Deus, né? Que se dispõe a cumprir a lei em nosso lugar. E no Apocalipse, ele é ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá e ao mesmo tempo o cordeiro de Deus. Então sempre essas duas, né? Ao mesmo caminhando lado ao lado, o rei, mas o rei em humildade, o rei servo, o rei e o cordeiro, o leão e o cordeiro. E essa tensão entre o poder de Deus, do rei, e o amor, o poder e o amor, o rei, o leão e o cordeiro, o poder e o amor, e essa tensão no passado e no presente. No passado, eles estavam saudando Jesus porque esperavam que ele fosse o libertador político que os libertaria do Império Romano. É isso que eles esperavam. E por isso se decepcionaram. Porque Jesus não era esse rei que os libertaria do Império Romano, certo? Mas eles aguardavam o Messias. Eles aguardavam o Messias, o filho de Davi. E para eles isso significava libertação do Império Romano, libertação política. Aqui e agora. 2022 anos se passaram. Mudou? Eu acho que não, essa tensão continua. As pessoas continuam achando que se Deus ama como a Bíblia fala que Ele ama, e se Deus é amor, por que Deus não resolve os problemas da humanidade? Se Deus ama, por que Deus não acaba com as guerras? Se Deus ama, por que Deus continuam morrendo pessoas com fome no mundo? Se Deus ama, por que Deus não resolve os problemas da humanidade? Ele não é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? E Ele não é o Deus de amor, que vocês cristãos dizem? Então, por que Deus não resolve os problemas da humanidade? Não acaba com a fome? Não acaba com as guerras?
Estou falando agora dos que estão fora da igreja. Agora, meus irmãos, quem de nós já não se questionou sobre isso também? Essa tensão não está longe de nós e está dentro de nós também. Eu já me questionei sobre isso e provavelmente vocês já se questionaram sobre isso também. Agora a gente ora pela guerra na Ucrânia. E às vezes a gente se questiona, poxa, Deus tem todo o poder. Por que Deus não acaba e para com esse sofrimento desses milhares, esses 4 milhões de pessoas que já tiveram isso aí e os outros estão morrendo lá? Então, a gente já não se questionou sobre isso ainda, Irene? A gente se questiona, não é só lá de fora, é nós também. Essa tensão entre o poder de Deus e o amor de Deus é uma tensão que nós vivemos e que nós nos questionamos. Se Deus ama e nós não temos dúvida, por que Deus não socorre os famintos que morrem de fome, literalmente morrem de fome? Deus pode, Deus é o Rei, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, por que não? Amor, poder, amor, tensão. E nós vivemos nessa tensão. E a mensagem de hoje é um pouquinho complicada. Espero que não tanto, Edson. Eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo resolver essa tensão. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que essa tensão ela vai continuar até a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 5, eu vou pegar Apocalipse 5 e 6. Vamos lá. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse livro está na mão de quem? Na mão daquele que está sentado no trono. Portanto, meus irmãos, Deus está sentado no trono. Quem é o rei? Deus. Ele está sentado no trono. Este livro está nas mãos dele. E este livro é um livro que está escrito de ambos os lados. Escrito de ambos os lados. Isso significa algo que está escrito dos dois lados é algo que não tem mais espaço para ser escrito. Esse livro está totalmente escrito. E esse livro é o livro que simboliza a história da humanidade. E é um livro que já está escrito, totalmente escrito. E está selado. Selado, lá antigamente, os selos eram o sinal de garantia. Quando uma coisa selada era uma coisa que tinha autenticidade. No momento que você rompe, o selo já foi aberto. Mas muito bem. Então esse livro é um livro que está nas mãos de Deus, é um livro escrito em todos os lados, a história da humanidade está totalmente escrita. Isso não quer dizer que Deus está fazendo as coisas erradas, mas quer dizer que Deus já sabe na sua onisciência tudo que está por vir, até o fim. Toda a história está nesse livro, e esse livro está selado. E daí vamos continuar. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aqui aparece o leão. O leão da tribo de Judá, Jesus, o prometido, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E vejam que logo em seguida aparece o leão e ao mesmo tempo depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, mas está em pé, ressuscitado.
morto e ressuscitado. Um cordeiro que parecia ter estado morto, de fato, vê-se que ele esteve morto, mas está em pé, no centro do trono. Portanto, Jesus Cristo está no centro do trono. Ele é o rei, e ele está no centro do trono. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Um pouquinho mais complicado, deixa eu tentar explicar rapidamente. Ele tinha 7 chifres. Chifre, ao contrário de hoje em dia, que é sinônimo de traição, chifre, na época, era sinal de poder, um animal. As cabras montanhesas, as cabras, o chifre é um animal que tinha poder. Então, na antiguidade, chifre era sinônimo de poder. Ele tinha 7 chifres, ou seja, todo o poder, e 7 olhos. Olhos é sinal de que vê, é aquele que vê tudo. 7 olhos, ele vê em todos os lugares, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Rapidamente explicando, se a gente voltasse para o capítulo 1 de Apocalipse, a gente veria que são 7 igrejas. E no capítulo 2, quando fala das 7 igrejas, fala-se de 7 espíritos. Não, os 7 espíritos, na verdade, é o Espírito Santo, que age nas 7 igrejas, e por isso os 7 espíritos. É o Espírito Santo em sua ação em cada uma das igrejas, e cada uma das igrejas é o candeeiro no meio da sociedade. E o Espírito Santo é aquele que sustenta os candeeiros, o Espírito Santo é aquele que sustenta a chama da fé. Perfeito? Então vamos lá. Agora nós vemos aqui que o cordeiro tinha 7 chifres, sinônimo de que ele tem todo o poder, 7 olhos, ele enxerga em todos os lugares, e os 7 espíritos enviados por toda parte. O Espírito Santo está olhando por toda a terra. Portanto, Deus olha por nós. E Deus continua olhando pela sua igreja. E Deus vê 7 olhos em todos os lugares. Deus está vendo. Tá bem? Deus está vendo tudo, e o Espírito Santo está em todas as partes, e é o olho de Deus sobre a sua igreja espalhada por todo o mundo, e nada foge ao seu domínio. O que nós vemos até agora, pessoal? Deus é o rei, ele é o leão, o cordeiro tem os 7 chifres, quer dizer, ele tem todo o poder, e ao mesmo tempo, ele é uma total ligação com a igreja de Deus, né? Os 7 espíritos, aquele que mantém a chama acesa e que olha pela igreja, se a gente juntar com o capítulo 2, aquele que olha pela igreja espalhada por toda a terra e que vê o que está acontecendo com a igreja espalhada por toda a terra. Portanto, o rei está de olho e o rei vê. E o rei vê a sua igreja, e o rei acompanha a sua igreja. Agora, muito bem. O rei vê tudo, e está vendo tudo, e está olhando pela sua igreja. Isso significa que Deus, nada de ruim vai acontecer? E a resposta é um categórico não. Deus vê, Deus sabe, Deus reina. Mas isso significa que Deus vai acabar com os problemas? A resposta é não. Vamos continuar. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita, o cordeiro, né? Se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vejam que as orações são ouvidas, Deus está acompanhando, Deus está olhando, Deus está vendo, e as orações chegam a Deus. E Deus não as despreza, e as orações estão presentes. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Vejam, foste morto,
com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes. Isso é a mesma linguagem de Pedro. Quando Pedro diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, fostes chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é a igreja. Deus os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus os chamou, Deus está agindo hoje, e Deus está nos chamando hoje, e se nós temos fé hoje é porque o Espírito Santo tocou no nosso coração, e é porque Deus nos ama, e porque nós estamos aqui por causa de Deus. Deus nos ama. O Cordeiro morreu, foi morto, e com seu sangue nos comprou para Deus, e nos constituiu reino. Agora, qual é o reino de Deus? Qual é o reino de Deus? O reino de Deus, Jesus diz, o meu reino, não dirão, ei-lo aqui ou lá está, como são os reinos desse mundo, com fronteiras, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, tá? Não dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o meu reino está dentro de vós. O meu reino está dentro de vós. Aqui nesse mundo, por enquanto, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus governa espiritualmente os nossos corações, as nossas vidas e a sua igreja. Tu os constituíste reino e sacerdotes. Perfeito? Então é um reino em que Jesus é o cabeça da igreja. O reino de Deus, por enquanto, é um reino de Deus espiritual sobre os que creem no mundo. Espalhado pelo mundo. É universal, mas é ainda um reino espiritual que acontece pela fé em que Jesus Cristo reina nos corações dos que creem. Perfeito? Vamos continuar. Observei quando o cordeiro, agora ele vai abrir os 7 selos. E agora, é aí que eu quero chegar. Olha atenção. Observei o cordeiro. Abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Cavaleiro branco. Foi dada uma coroa, cavalgava como vencedor determinado a vencer. Esse cavaleiro é o cavaleiro do Evangelho. Efésios capítulo 6, o Evangelho da paz. Branco, a cor da paz. Esse cavaleiro empunha a paz. E é um cavaleiro determinado a vencer. Jesus diz, o Evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. O Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O primeiro cavaleiro é o que primeiro sai. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho da paz está sendo pregado. E é o primeiro cavaleiro que sai coroado, determinado a vencer. O Evangelho está sendo pregado. E esse cavaleiro está em ação. Deus não abandonou o mundo. Agora, quando o cordeiro abriu o segundo selo, saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Vermelho é a guerra. Esse livro é o livro em que está a história da humanidade. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E as guerras estão previstas. E haverá guerras. E não é num tempo. Haverá guerras. Homens se matassem uns aos outros e lhe foi dada uma grande espada. A guerra faz parte da história da humanidade. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia, está errado aqui, uma voz entre os 4 seres viventes dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. 1 quilo de trigo por 1 denário, era o trabalho de um trabalhador, 1 dia de salário. 1 dia de salário por 1 quilo de trigo. Isso significa o seguinte: injustiça social, extorsão.
1 quilo de trigo por um dia de trabalho. É a injustiça social em que o empobrecimento e a extorsão. Acontece? Sim. E está acontecendo. Portanto, guerras estão previstas, não é que são da vontade de Deus. Fazem parte do pecado no mundo, mas guerras estão previstas, sim. A injustiça social não é da vontade de Deus. É uma infeliz consequência do pecado nesse mundo, mas ela está presente, sim. E vai estar presente até o fim. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, o mundo dos mortos, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Amarelo, uma cor de palidez, fome, pragas. Outra tradução muito possível aqui é epidemias. Fome, pragas, epidemias, pandemias. Isso tudo está previsto por Deus. Previsto por Deus na história da humanidade por causa do pecado. Isso quer dizer que o rei não está lá? Está. Mas isso está previsto. E agora, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, e as almas estão debaixo do altar de Deus. Aqueles que haviam sido mortos e que clamam: até quando, Senhor? Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Pessoas que foram mortas e continuarão sendo mortas pela palavra de Deus e pela verdade de Deus. Ou seja, os cristãos, algum lugar, Deus disse que vai resolver os problemas da humanidade? Até aqui? Nenhum. Então pregar, e aqui, aqueles que são mortos por pregar, por causa da palavra de Deus. Nossos irmãos que estão morrendo hoje. 200 mil mortos por ano, no mínimo. Em países com perseguição religiosa. E, pessoal, eu queria poder dizer para vocês, vai melhorar. Vamos espalhar a palavra de Deus pela terra que vai melhorar. Eu não posso dizer isso para vocês. Porque não vai melhorar. Vai piorar. Quem lê Apocalipse vê que vai piorar, não vai melhorar. Então, se eu disser para vocês, vamos crer em Deus, vamos espalhar a palavra, porque sucesso, né? Vai vir o sucesso. Nós vamos ser bem-sucedidos. Não. Vai piorar. E quando, à medida que você vai lendo o Apocalipse, você vê que cada vez piora mais. Nós estamos nesse mundo de pecado ainda. Mundo que as pessoas são mortas por causa da verdade de Deus. Sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte. É isso que Deus diz, isso que Jesus disse. Sejam fiéis. Jesus não diz, creia em mim que eu vou resolver os seus problemas. Creia em mim porque eu te salvei. E te dei um lugar na eternidade. Mas seja fiel até a morte, nesse mundo.
Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que se esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos. Por que ainda não veio o fim? Por que Deus não pôs um fim na história da humanidade? Foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Sucesso? Esperem. Tem mais irmãos de vocês que precisam morrer. Pela palavra, pela verdade e morrer pela fé. Se a gente juntasse com Romanos e com 1 Pedro, nós veríamos também que ainda há pessoas a serem salvas. Mas esses que ainda restam a ser salvos também são aqueles que podem morrer pela fé. Observei quando ele abriu o sexto selo. E o sexto selo é o fim. O sétimo selo já introduz as 7 trombetas. É um novo ciclo, é uma espiral no Apocalipse. O sétimo selo já introduz as trombetas. Então, o sexto selo é o fim. Vejam. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro. Toda a lua tornou-se vermelha. Notem, vocês devem saber a passagem de Jesus do fim dos tempos. Devem saber meio que de cor. Jesus previu isso, que o sol escurecerá, a lua se tornará em sangue. Mateus capítulo 24, o fim dos tempos. Jesus profetizando o fim dos tempos. As estrelas cairiam do firmamento, diz Jesus em Mateus 24. A estrela do céu cairá, as estrelas do céu cairão sobre a terra. O céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. 1 Pedro, quando Pedro fala do fim, e Pedro diz que o céu se desfará com um estrepitoso estrondo, e os elementos da terra se desfarão abrasados. Deus vai destruir tudo. E nada vai restar. As ilhas, as montanhas foram removidas do seu lugar. O céu foi se recolhendo e se enrolando como um pergaminho. Deus destruirá toda essa terra, manchada pelo pecado. E Deus reconstruirá novos céus e nova terra. Mas estão vendo aqui no sexto selo? É a destruição, é o fim, é a volta de Cristo. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Agora é o momento do leão rugir. Este é o momento do rugido do leão. É o momento em que o Senhor volta sobre as nuvens do céu e vai julgar a terra. E esse é o momento em que os reis da terra, os príncipes, os generais, ricos, poderosos, escravos e livres, ou seja, todos, esconderam-se em cavernas entre as rochas e montanhas e gritavam: caia sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É o momento do ajuste de contas, é o momento daqueles que não creram em Jesus e que agora pedem que as montanhas os engulam, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E agora eles veem Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória, e veem que era verdade, mas eles nunca creram. Mas esse não é mais o momento de salvação, esse é o momento da ira do Cordeiro. Esse é o momento do rugido do leão. Capítulo 7 eu não vou ler inteiro, tá? Está terminando. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Voltamos ao domingo de Ramos, segurando palmas e clamavam: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro.
Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. Nós estamos, meus irmãos, no meio da tribulação desse mundo, e desse mundo imperfeito por causa do pecado. E estamos no meio da tribulação. No mundo passais por aflições, diz Jesus. Jesus nunca prometeu o céu aqui. Ele prometeu novos céus e nova terra onde habita a justiça, mas Jesus nunca prometeu o céu aqui. Correto? Nós ainda estamos no meio da tribulação. Mas no futuro nós estaremos de vestes brancas aos pés do Cordeiro. São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estarão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. Aqui já é novos céus e nova terra. Estão diante do trono de Deus, o servem dia e noite. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que é isso? Novos céus e nova terra. Não terão mais fome. Nunca mais terão sede, não os afligirá o sol. Quando? Nos novos céus e nova terra. Será perfeito. Será esse reino que nós tanto almejamos, em que não haverá mais fome, em que não haverá mais guerra, em que haverá plena paz, em que haverá justiça em todos os sentidos e para todos. Mas isso é uma promessa para agora? Não. Por causa do pecado nesse mundo, haverá o cavaleiro amarelo, pestes, epidemias, fome. Haverá o cavaleiro vermelho na história da humanidade. As guerras continuarão por causa do pecado da humanidade. Haverá morte. Haverá injustiça social. Isso quer dizer que Deus não está vendo, o rei está vendo. A tensão continua. Nós estamos no meio dessa tensão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A tensão continua, porque nós não estamos no novo céu e nova terra. Nós ainda estamos no meio da tribulação. Nós ainda estamos no meio desse mundo imperfeito. Isso quer dizer que Deus não está olhando, Deus está olhando seus 7 olhos sobre toda a terra. Deus olha de uma forma toda especial para os seus filhos, para os seus filhos. Deus olha de uma forma toda especial para nós. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, mas isso não quer dizer que nós vamos, só vai acontecer coisa boa para nós. Isso quer dizer que, por amor a Jesus, nós podemos ter que ser fiéis até a morte, e pode haver tempos tão difíceis que nós podemos ter que morrer e sofrer pelo nosso Salvador Jesus. Crer em Jesus não significa vida sem problema. A tribulação está aqui e nós estamos no meio da tribulação. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós fazemos, meus irmãos, no meio dessa tensão, é saber de todas essas coisas. Continuamos orando, intercedendo. Podemos orar pela guerra na Ucrânia. E já anotei, nós vamos orar de novo pela guerra na Ucrânia. Porque no mundo haverá guerra. E pessoas estão sofrendo. Nós vamos orar pela guerra da Ucrânia. Não quer dizer que Deus não está impassível com a guerra. Cada um vai responder por essa guerra. Vamos continuar orando pela guerra. Mas vai ter guerra. Vai ter fome. Vai ter morte. Vai ter epidemias. Isso não quer dizer que Deus não está olhando. Nós, no meio de tudo isso, continuamos louvando. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Jesus Cristo está no trono. O leão está governando. E de modo especial a igreja.
E esse reino é um reino de paz, de alegria. Nós temos o consolo, nós temos esperança, nós temos alegria de alma, nós temos, né? Está tudo aqui. Nós já participamos desse reino. E nós louvamos o Rei. E nós louvamos o Cordeiro pelo que ele já fez, pelo que ele está fazendo por nós. E no futuro, porque senão é uma promessa para agora. O reino espiritual da fé em que Cristo reina em nossos corações é promessa para agora, está acontecendo. E é maravilhoso estar nele. No futuro, nós queremos estar nessa multidão com vestes brancas e segurando palmas. A vinda de Cristo vai se repetir quando ele vier na sua segunda vinda, com poder e glória, não mais em humildade, não mais como cordeiro, não mais como servo, mas como rei, vindo sobre as nuvens com poder e glória. E nós, com vestes brancas e segurando palmas, o saudamos. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Queremos estar dentro dessa multidão que saúda a segunda volta de Cristo, com vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, que reconhece o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. E esse é o momento do rugido do leão, esse é o momento, sim, dos novos céus, da nova terra, onde habita justiça. Amém.